Viva! Seja bem-vindo à Comissão Política. Permita-me que comece hoje de modo diferente e pelo que costuma ser o final destes episódios. O que não me sai da cabeça é o que vi este sábado na freguesia de Milagres, em Leiria, uma das mais atingidas pelas tempestades. Há milagres ali. A entrega de dezenas de jovens voluntários, que passadas 2 semanas ainda fazem caminho desde Lisboa, por exemplo, a dádiva de 2 construtores que usaram uma folga para trazer telhas de São João da Madeira, lá longe, e colocá-las uma a uma nas casas desprotegidas, a benção de outro construtor, que foi de Aveiro, seguindo um roteiro de notícias que foi lendo e ouvindo, assinalando no mapa os sítios que precisavam de ajuda. Mas também vimos o milagre da entreajuda de uma comunidade que preenche o espaço de um governo que fica longe e a perseverança de uma presidente da junta e da sua equipa de amigos que vai porta a porta sem descanso, entregando cabazes e distribuindo sorrisos para acalentar as almas. Este sábado quis ir ao terreno porque não basta ler à distância de uma secretária de uma qualquer redação. Não chega a ouvir, ver no ecrã sempre plano de uma televisão, sem tato, sem cheiro, sem dimensão. Temos de ver com os próprios olhos, de sentir com o nosso corpo. Temos de sentir o bom e o mau. E há também, sim, uma tragédia em Milagres. O peso da eletricidade que nunca mais chega, dos telhados que voaram, dos animais que desapareceram, da aflição que fica na memória. E o mais assustador de tudo, há uma pobreza, um isolamento social que se escondia atrás das portas de forma envergonhada, silenciosa, e que só a chegada da tempestade destapou, descoberta com surpresa quando alguém lhes foi bater à porta, perguntando se estavam bem e se precisavam de ajuda. No final da semana, o primeiro-ministro Luís Montenegro anunciou um PRR exclusivamente português para reconstruir tudo. Mas há medidas que já encolheram, outras que tardam, além de benefícios que subitamente desapareceram. Hoje, nesta Comissão Política, falaremos disto tudo e do indizível. Venha connosco. Olá, eu sou o José Maria Pimentel e sou autor do podcast 45 Graus. No 45 Graus trago para o microfone especialistas e pessoas com ideias que vale mesmo a pena ouvir, sobre temas como ciência, economia, política, filosofia ou sociedade. Sempre de forma descontraída e com tempo para conversar. É um espaço para aprender e pensar sobre o mundo de forma mais crítica. Novos episódios a cada 15 dias. Procure 45 Graus em qualquer aplicação de podcast. Ora, hoje estamos só os residentes em casa. Olá, Vítor Matos, sejas muito bem-vindo. Olá, olá, Political Junkies. E olá, Eunice Lourenço, como vais tu, minha querida? Olá, bem, um bocadinho constipada, mas nada que me impeça de estar aqui para mais uma segunda-feira. Ora bem, antes de começarmos e de conversarmos, proponho que ouçamos 2 colegas nossos, brevemente, lançando exatamente a nossa conversa. Começamos pela Joana Ascensão, que esteve 2 dias no terreno, precisamente na semana passada. Olá, Joana. Escreveste sobre uma freguesia de Leiria, chamada Amor, onde essa palavra foi, na verdade, o que sobrou da passagem da tempestade. Conta-nos que realidade social encontraste ali e o que é que se sente em Amor. Olá, David. Olá a todos. Em Amor eu vi sobretudo resiliência. Acho que acaba por ser uma freguesia modelo daquilo que se passa ainda em muitas terras pelo país fora, terras que foram afetadas pela tempestade de Christine. Nós chegámos 2 semanas depois e o que acontecia era que ainda não havia internet na freguesia, só havia internet porque foi instalado um Starlink na junta de freguesia. E então o que se passava, o primeiro cenário era um aglomerado de pessoas ali encostadas à volta da junta, algumas com portáteis, telemóveis, algumas a trabalhar, outras a estudar, enfim, para apanharem o fiozinho de internet que existia e que era só ali naquela zona. Também existia algumas zonas sem luz ainda, sem eletricidade, e esse foi-nos apresentado como um maior problema.
2 semanas depois, obviamente, estar sem eletricidade é muito complicado, e nós conhecemos um casal, ela grávida de 8 meses, ele paraplégico, que conta um bocadinho como é que é viver, como é que é estar com a rotina toda do avesso, com uma casa 100% elétrica e sem eletricidade. Mas, sobretudo, aquilo que se vê é uma união gigante entre as pessoas da freguesia, da junta, da proteção civil, enfim, pessoas só da freguesia, que estão a trabalhar 24/7, há muitos dias seguidos, algumas a irem a casa só, enfim, dormir, tomar banho, fazer o mínimo e voltar ali em volta da junta, que entretanto está transformada num grande centro operacional para receber donativos do país inteiro. Literalmente, havia coisas que nos disseram que chegaram do Algarve, outras de Viana do Castelo, portanto, de todo lado, e que continuam a chegar, e também voluntários que continuam a chegar para estarem lá 2 dias, 3 dias, enfim, 1 semana, quantos dias possam. E portanto eu acho que das várias situações que eu já vivi, dos vários sítios onde já estive afetados pela tempestade Christine e pelas várias tempestades, acho que o que se deve sublinhar é uma interajuda gigante, é a população a ajudar-se a si própria quando nos momentos em que, obviamente, o Estado não consegue chegar a todo lado. Obrigado, Joana. Bom descanso para ti. Agora ouvimos o Miguel Prado, nosso editor de Economia, que foi também em reportagem para Leiria e Marinha Grande, precisamente nesta segunda-feira. Olá, David. O rastro de destruição na região de Leiria e Marinha Grande é ainda bem visível, com milhares de árvores caídas, cortadas, e muitos postos de eletricidade ainda derrubados, e o sentimento que os empresários da região vivem é de grande incerteza. Há muitas indústrias que não têm ainda fornecimento de eletricidade, algumas fábricas estão a trabalhar com recurso a geradores com um consumo de combustível que é extremamente dispendioso e, portanto, são uma solução de último recurso para manter serviços mínimos ou para manter alguma atividade industrial suficiente para dar resposta a encomendas urgentes ou contratos que são fundamentais para as empresas. E, no essencial, aquilo que os empresários estão a relatar é uma insuficiência das medidas de apoio. Linhas de crédito não são solução porque endividam mais ainda as empresas e os empresários, e aquilo que se pede é uma capacidade de resposta urgente, com a disponibilização imediata de capital para pôr as empresas a funcionar, para reparar as máquinas e também apoios que permitam às empresas compensar os elevados custos com combustível que têm para manter os geradores a funcionar enquanto não é restabelecido o fornecimento de eletricidade. Portanto, temos na indústria dos moldes, na indústria do vidro e noutras indústrias que marcam aqui o setor e a região da Marinha Grande e de Leiria, fortes dificuldades ainda para lidar com esta crise, com muitos dias ainda de incerteza. Obrigado, Miguel, e até já. Bem, como ouviram, companheiros, no terreno muitas dificuldades. Eu lembro-me, assinalo do que nos diz a Joana, que há uma equipa da junta 24/24 horas a trabalhar, porque é o que resta na terra, e do Miguel, que está a percorrer 2 concelhos do distrito, que os empresários continuam aflitos e com muito pouco apoio. Vítor, eu de todo o modo gostava de começar pelo lado mais político. O primeiro-ministro Luís Montenegro acabou por ter de vestir o fato de ministro da Administração Interna, foi apanhado de surpresa pela demissão irrevogável da sua ministra até então. O que é que tu achas sobre isto, sobre o facto de ainda não haver substituto e sobre a condução dos dias da tempestade por Luís Montenegro? Enfim, por partes. Primeiro, a resposta do governo à tempestade foi lenta e progressivamente em crescendo e melhorando a resposta do governo, com as atrapalhadas todas da primeira semana, que já falámos muito aqui, e depois, entretanto, o governo começou a agarrar
melhor a situação, aparentemente com um comando mais efetivo do próprio primeiro-ministro, e percebe-se que nestas situações alguém tem que mandar e liderar politicamente a resposta. O que se sente é que, independentemente agora das medidas e tudo aquilo que o governo anunciou, e podemos depois fazer uma avaliação sobre isso, mas a verdade é que começou muito mal, depois esteve mal e depois passou a estar bem no que é possível, fazer nestes momentos, ou melhor. Agora, há aqui coisas que depois vamos ter que escrutinar, e só agora é que vamos começar a perceber se as medidas estão bem desenhadas, se há atraso ou não. É isso mesmo, vamos ter de escrutinar, porque o bem, e nós na edição de sexta-feira já apontávamos um bocadinho para isso, não é? Sim, sim. Quando o governo anuncia medidas e anuncia medidas urgentes, depois afinal algumas delas que têm de passar pelo Parlamento só chegaram passados 11 dias. Então qual é a urgência? Parece que o governo, ainda há pouco também estávamos ali na reunião de secção de política a falar sobre isso, a propósito do PTRR, do tal grande programa de reconstrução que Luís Montenegro anunciou. Às vezes com este governo ou com este primeiro-ministro parece que basta dizer e acontece. Mas depois nós temos de ir ver se aconteceu ou não, porque não basta dizer para acontecer. E neste caso, ou melhor nestes casos, porque aquilo de que estamos a falar e aquilo que temos vindo a viver como país, não foi só uma tempestade, foi uma sucessão de tempestades em que, no caso da Christine, não houve prevenção suficiente, no caso das cheias, foram tomadas muitas medidas preventivas e houve capacidade de gerir a situação, também porque eventualmente é de mais fácil ou de não tão difícil previsão, mas o que é facto é que provavelmente, como houve a Christine, depois houve uma preocupação a seguir em evitar que houvesse mais uma calamidade tão grande. E a resposta do governo parece ter sido sempre a correr atrás do prejuízo. Se calhar era preciso de facto... Sim, mas foi mais preventiva nas cheias do que foi na Christine. Sim, foi preventiva nas cheias. Claramente desvalorizaram os avisos. Eu não sei se não tivesse havido a Christine e uma presidente da Câmara de Coimbra que fez os avisos todos que era preciso fazer, a Ana Abrunhosa, e o presidente da APA, que também me parece ter gerido com prevenção e sensatez a questão das barragens e das bacias hídricas. A questão das cheias também me parece que terá sido mais bem gerida, precisamente pelo susto que a Christine foi. Mas se calhar o primeiro-ministro precisava de facto ter vestido o casaco da proteção civil. O que leva à pergunta que tu fizeste e que não respondi, que foi da substituição da ministra. Mas ainda assim, a não substituição, o que estavas a dizer aqui no texto da Paula Varela e do Miguel Prado de sexta-feira, um dos exemplos é o regime de layoff simplificado. O governo anuncia clarifica, o ministro de layoff simplificado, que não paga 100% aos trabalhadores, quer dizer, ao contrário do que foi anunciado. Quer dizer, isto se for assim, se é assim que vai ser, enfim, quer dizer, e há mais exemplos, infelizmente. Aliás, a situação de calamidade acabou de se extinguir. O governo tinha prolongado essa declaração, que, para que as pessoas lá em casa nos percebam, permite, por exemplo, às autarquias que se possam endividar com outra facilidade, ou trocar verbas de espaço orçamental com facilidade de agilizar procedimentos, como por exemplo nisso, etc. E essa situação de calamidade extinguiu-se, as isenções de portagens também acabaram, como se de repente tudo tivesse terminado. Na verdade, no terreno nada está mesmo normal. E não chegou a ser alargado a outros municípios que entretanto pediram, como a Ruda, como a Alenquer, que também estão numa situação também em situação de calamidade, não por causa da Christine, mas por grandes derrocadas por causa da chuva. E depois o Miguel
está muito centrado em ver o que é que se passa na indústria, mas na agricultura nós já demos conta também na edição da semana passada que há muitas culturas que podem vir a apodrecer nos solos, outras vão atrasar, e há ainda uma outra questão que eu li uma reportagem no Público este fim de semana sobre o setor da vinha. Há muita vinha alagada, que ainda é possível que venha a recuperar se agora houver bom tempo. Isso vai afetar as exportações. Mas a poda, que é uma coisa muito importante na vinha, atrasou toda. E aquilo que muitas vezes os produtores agrícolas têm, que é seguro de colheita, pode vir a compensar colheitas que tenham sido destruídas por estas tempestades. Mas o que se passa em boa parte da região oeste, alguma parte do Médio Tejo, é que as derrocadas não destruíram só as colheitas. No caso das vinhas, vai haver necessidade de destruir vinha, no fundo, para replantar, porque há derrocadas que fizeram terrenos mover-se 5, 10, 15 metros. E isto não é compensado por seguro de colheita, porque não é bem a colheita que se perde, não é? As pastagens para o gado, por exemplo, isto vai subir o preço de tudo, dos bens alimentares, também da carne. E estamos aqui a falar muito mas só agora de efeitos uns sobre os outros. A Christine foi muito destruidora, mas a seguir as cheias, as derrocadas, provocam destruição que pode ser mais difícil de resolver no tempo e que agravam aquilo que já tinha sido destruído pela Christine, porque os problemas nas estradas... E alargam no território também. Na verdade, vão para lá daquele espaço que tinha sido inicialmente afetado. Vítor, ias dizer... Não, ia dizer a questão sobre a Ministra da Administração Interna, não é? E a substituição ou não substituição. Prova-se que precisava mesmo de ser substituída. Prova-se que precisava mesmo de ser substituída e teve essa noção. E, portanto, de toda a falta de noção que teve nas várias intervenções pretéritas, incluindo a desta crise, teve pelo menos a noção que tinha que se ir embora. Quer dizer, mas há aqui uma questão que era, o António Costa repetia muito uma frase que era: não se mudam generais a meio de uma batalha. Acontece que quando o general está a entregar, não manda nada e está a entregar as tropas à morte, não. Quer dizer, mais vale ser substituído não é pelo general, é pelo marechal que está acima, não é? Muitos líderes mudaram de general durante as batalhas, na verdade. Havia alguns coitados. Bem, enfim. Quer dizer, o facto de ser o primeiro-ministro a assumir neste momento, primeiro, não entra um ministro a estudar os cantos à casa. Segundo, a autoridade está lá, quer dizer, a autoridade é direta do primeiro-ministro. Isso ajuda. De facto, o primeiro-ministro é a autoridade máxima em proteção civil, porque é ele que preside a Comissão Nacional de Proteção Civil. Portanto, a autoridade política, de facto, acabou por ter de se fazer exercer. Mas é interessante aqui analisar uma questão política, puramente política. Um líder, uma das características de um líder é saber escolher equipa e saber escolher pessoas. Eu ainda estou para perceber porque é que ele escolheu Maria Lúcia Amaral para aquele cargo. Quer dizer, não se percebe, depois da experiência, má experiência que teve de uma pessoa que estava dentro do Ministério e conhecia o Ministério, pôr alguém completamente de fora, que ainda por cima vendo um regulador e que é uma jurista, sim senhor, insigne, tem todas tem todo o valor da sua área profissional, mas que depois vai para a frigideira de ministros que são pessoas com capacidade política, com energia, capacidade de liderança, todo o terreno, gente que claramente não era o caso do perfil da senhora professora. E, portanto, quer dizer, isto também diz um bocado daquilo que é o Primeiro-Ministro como líder. Ora bem, já passaram 4 dias, só para fechar o tópico remodelação, passaram 5 dias sobre uma semana, David. Fecho. Quando nos estiverem a ouvir, faz uma semana foi na terça, que a ministra se demitiu. Isto está grave, eu já não consigo medir o tempo. E a minha pergunta quanto tempo mais acham vocês que o Luís Montenegro vai demorar a resolver isto? E já agora, acham que fica
aproveita a oportunidade e ninguém estar a falar disso, tirando nós aqui, para mexer mais alguma coisa e resolver peças, ou isso fica para o tempo do seguro? Eu acho que devia aproveitar, mas não me parece que tenha condições para o fazer neste momento. E, portanto, das duas, uma, ou mantém-se como titular da pasta durante mais 2 semanas, que seja, e faz uma remodelação como deve ser, ou tenta conter a mudança aqui nesta pasta. Contendo a mudança nesta pasta, não pode voltar a errar, não é? E tem de ser alguém com autoridade política. Para conter, não pode mexer outras peças, ou seja, não pode tirar pessoas de outras pastas para ir para ali. Quer dizer, há 2 hipóteses de que se fala, são 2 atuais ministros, que é Carlos Alberão Amorim, dos Assuntos Parlamentares, e Fernando Alexandre, da Educação, porque ambos já foram secretários de Estado na área da administração interna. Se a solução for interna, e desta forma, então não contém a mudança só na administração interna e tem de mexer mais peças. Sendo que, se a solução for interna, acaba sempre por ser uma solução fraca para fora, porque mostra que o Primeiro-Ministro não tem capacidade de ir recrutar fora mas foi recrutar alguém fora que ele foi buscar a Maria Lúcia Amaral. Exatamente. Portanto, eu acho que Luís Montenegro terá aqui muita dificuldade. Eu acho que ele gostava de não chegar ao Parlamento na quinta-feira para o debate quinzenal com o casaco de Ministro da Administração Interna, mas penso que o melhor seria mesmo chegar com o casaco da Proteção Civil ainda vestido e fazer uma remodelação alargada ou não, mas que seja bem pensada, bem ponderada e que não tenha uma margem de erro, porque ele não tem essa margem. Quer dizer, a margem de erro tem as condições lhe derem, quer dizer, posso sempre ir ao meu. Sabes que eu tenho uma teoria que eu acho que os ministros deviam ter 180 dias à experiência, como em qualquer empresa, não é? Sim. Porque pessoas que não trabalham juntas não sabem se aquilo vai resultar. No caso da Maria Lúcia Amaral, tinha dado jeito. Não era preciso tanto. Não é preciso tanto. Mas quer dizer, qual era a última pessoa, a última ministra remodelável, não é? Que já agora desapareceu a crise da saúde. Era a Ministra da Saúde. E a Ministra da Saúde, como nós escrevemos, já há algumas semanas ou já meses, não sei, estaria para ficar no governo até apresentar a lei de bases da saúde. E portanto, ele para mexer no governo sem mexer na Ministra da Saúde, não acho que faria muito sentido. Portanto, eu apostava mais na remodelação cirúrgica. Por outro lado, a cirúrgica e vindo de fora para não estar a ser cirúrgica, para não estar a meter peças se for de dentro não é para não cirúrgica. ser dominó, não é? E depois o problema aqui é que ele acaba, se calhar, isto em política, a política é de plasticina, não quer dizer, o que nós dizemos aqui, a rigidez em política, aliás, é mais um defeito que uma qualidade, que é, se ele fizer uma remodelação cirúrgica agora podemos dizer, perde margem para fazer agora a grande remodelação antes do verão, assim. Não perde, quer dizer, na verdade, se ele quiser faz mesmo, agora mete um ministro e depois se quiser faz a remodelação que tiver que fazer, não tem que, sendo que com o novo Presidente da República, do ponto de vista abstrato, se vivêssemos no vácuo, o ideal era fazer agora tudo agora e iniciar um novo ciclo político a partir de agora. Os primeiros ministros não gostam muito de fazer. Os últimos anos têm provado que não gostam muito de fazer essas mexidas. Devem achar que é admitir o erro e, portanto, não querem admitir erros. Pois. Deixem-me pegar aqui no anunciado PRR português, que foi anunciado por isso? Foi anunciado por Luís Montenegro como se fosse efetivamente um segundo PRR, portanto, uma coisa pesada. Como é que se diz bazuca em português? Podemos procurar o termo. Se eu soubesse o termo em alemão, tinha-te respondido, que eu não consegui. E 2 perguntas sobre isso. De alguma forma vocês acham que isto cria ou abre condições para alguma mudança estratégica no governo? Ou seja, vai ser necessário recalibrar uma série de instrumentos, recentrar orçamentos de Estado para isto, a estratégia de muitos ministérios vai ter de estar priorizada
para responder àquilo que aconteceu, para reconstruir, se vocês quiserem, e até vamos ter que voltar a equacionar déficits, dívidas, o que for. Pergunta, isto é um trabalho para Luís Montenegro fazer como tem feito até aqui? Umas vezes à esquerda, outras vezes à direita, outras vezes logo se vê, ou é o momento para que ele escolha uma direção, digamos assim? Eu acho que devia ser o momento para ele escolher uma direção, mas não acho que o vá fazer. Por quê? Porque é teimoso, porque acha que deve continuar a fazer como sempre tem feito e como ele próprio tem dito, que é não escolher nem direita nem esquerda e ir negociando caso a caso. Eu acho que ele perdeu várias oportunidades, inclusive nas últimas semanas, de acolher alguma boa vontade do PS. E se já perdeu, não me parece que tente ir mais à frente. O Sr. Presidente eleito vai tentar abrir eventualmente, o Sr. Presidente eleito tentará isso. Agora, não vejo em Luís Montenegro vontade nem humildade para mudar o caminho que tem feito. Quer governar como se tivesse maioria absoluta. Exatamente, mas não como tem. Dizia António Guterres, nem esquerda nem direita, em frente. Pronto, dependendo de se à frente não está um muro ou um abismo. Sim, ou uma estrada cortada. António Guterres atolou-se num pântano. Foi? Olha, exatamente. Foi exatamente como acabou. Vítor, concordas com isto? Portanto, ou seja, não vês que Luís Montenegro use o PRR para mudar estrategicamente alguma coisa? Não sei, deixa-me dizer que não sei, porque há declarações ontem do Ministro das Finanças a falar este ano a margem já era curta. A superávit não era super. Ele foi para Bruxelas esta segunda-feira, só para atualizar essa informação, começando a falar na necessidade de Bruxelas dar alguma flexibilidade. Sim, e depois, quer dizer, o PRR vai ser financiado por quê? De onde é que vem o dinheiro? O dinheiro já existe e vai ser só realocado. O dinheiro vai consistir em empréstimos, vamos endividar mais, vai aumentar a dívida ou vai aumentar alguma coisa vai acontecer, porque como sabemos não há dinheiro gratuito. E por enquanto não há clareza nenhuma sobre este assunto. Não sabe o que é a bazuca portuguesa. E o que é que se vai ser aplicada, não é? Porque aliás a crítica do PSD ao PRR original era que era muito centrada na recuperação do Estado e não tanto nas empresas. Portanto, até esse ponto de interrogação vamos ter a partir daqui para tirar a limpo. E as empresas o que pedem, como nos contava no início o Miguel Prado, no fundo é dinheiro e não linhas de crédito que as endividam mais, não é? E depois é assim, o desemprego pode subir ou não? Vai subir ou não? Há empresas que vão conseguir reabrir, não têm capacidade de produção, subir e que efeitos vai ter no consumo? Perdem a capacidade de elaboração, perdem clientes. Quer dizer, há aqui uma série de incógnitas que ainda é preciso, que agora com o assentar da poeira e da umidade é que se vai perceber bem. E a questão das obras públicas, há aqui um lado de obra pública pesada que é preciso reequacionar. O que é preciso fazer para duas coisas? Restaurar, reconstruir tudo aquilo que foi destruído e reforçar tudo aquilo que seja preventivo para o futuro. Isso são obras de Estado e há dinheiro para isso? Não há? É preciso rever prioridades? É dinheiro e cabeça. E trabalhadores? Também é preciso saber se há trabalhadores. E a questão da imigração? Eu às vezes fico um bocadinho pasmado quando eu ouvia no dia en passant, só para fazer zapping, e depois mudei que é para não, porque às vezes irrito-me ouvir estas coisas. Estava a ouvir um debate entre o Eduardo Cabrita e o João Almeida do CDS. E realmente o Eduardo Cabrita estava a levantar a questão da imigração, que não havia trabalhadores, não há mão de obra. E o João Almeida, muito irritado, a dizer que só se podia abrir àqueles que fosse mesmo preciso, não sei o que, com o discurso do Chega. O CDS lá sabe da sua vida, tudo bem? Isso tem acontecido com o João Almeida, confirmo. Mas é que é assim, quer dizer, a questão é esta: o país está em pleno emprego, abaixo de pleno emprego, tem 5% de desemprego, tem 10 a 15% da população imigrante, 1,5 milhão. E se o país tem só 5% de desemprego e tem 1,5 milhão de imigrantes cá,
é porque a imigração não está descontrolada. Há outras coisas que estão erradas, que pode ser a forma como a educação funciona, como a habitação funciona, mas não é a imigração está descontrolada, porque senão o desemprego tinha crescido e eles tinham sido embora porque não tinham emprego. E portanto isto é o contrário. As pessoas, não há mão de obra que chegue para fazer estas coisas agora. E eu quero ver como é que o governo vai descalçar esta bota. Muito bem, antes de fecharmos, eu ainda gostava de vos ouvir sobre esta fábula dos dois presidentes que subitamente foram para o terreno. Eunice, como é que Marcelo acaba e o que é que podemos antever por este início de seguro? Olha, eu que ao longo destes 10 anos fui muito crítica do presidente Marcelo. Estás a ver? Acho que o presidente Marcelo acaba bem, porque acho que ele foi aqui o motor para o governo ir para o terreno. Acho que percebeu que era muito importante as populações sentirem que alguém as estava a ouvir e foi fazer isso. E acaba no centro das atenções, ao contrário daquilo que ele próprio tinha dito, que era e iria tentando desaparecer à medida que o seu sucessor fosse aparecendo. Mas a necessidade surgiu e Marcelo respondeu com o coração, que é como ele geralmente responde bem. Eu uma vez escrevi que o Marcelo tem humanidade em excesso para o bem e para o mal. Aqui foi para o bem, e ainda bem que pelo menos o presidente percebeu o que é que estava em causa e conseguiu ser aqui um impulso para o governo, pelo menos é isso que parece. Posso dizer uma coisa antes de passares ao seguro? Claro. Para irmos por capítulos? Vamos, claro. Não, quer dizer, Marcelo acaba como começou, que é com a questão dos afetos e da proximidade. Ele começa o mandato a aproximar-se ele que é uma figura racional, hiper-racional, e que depois, eu acho isto muito interessante, acaba por ser o presidente dos afetos e do povo, um elitista, que é, bom, enfim. Esta questão das cheias e das catástrofes, não sei o quê, é uma coisa que cala fundo nele e algumas pessoas da geração dele, porque uma das motivações que o levou a afastar-se do regime e a abrir olhos e abrir para a realidade foram as cheias de 1967, onde há aqui estes grupos católicos que começam a trabalhar no terreno e começam a ver a miséria que era este país e como o regime os tratava. Isso é muito importante para ele. Foram umas cheias muito próximas de Lisboa. E que foram grupos de estudantes, morreram, não se sabe ainda hoje o número ao certo, mas terá andado à volta de 700 pessoas, com também muitas derrocadas, e foram grupos de estudantes universitários que foram em grande parte ajudar as populações. Sim. E depois há aqui um lado político forte, no caso de Marcelo, que ele faz este tipo de intervenção que eu acho que a Seguro talvez já não tenha feitio para isso, porque isso tem a ver com a maneira como as pessoas são, que tem a ver com o lado mais maquiavélico dele, que é ele ir para o terreno para secar o Ventura, quando o Ventura em campanha está no terreno a distribuir garrafas, não sei o quê, pelos vistos as pessoas não gostaram, não sei, mas ele estava a ocupar tempo de antena, estava a ocupar espaço. O espaço que Sim, era foi muito o que ele fez noutras situações ao longo destes 10 anos. Do Ventura, estava a ocupar espaço mediático a servir de para-raios ao governo, porque aquilo que o governo não estava a fazer, a presença que o governo não tinha, e aqui quero fazer um destaque à Ministra do Ambiente, que foi dos ministros mais decentes que o governo teve no meio desta crise toda, Maria da Graça Carvalho, tem estado, daquilo que me é permitido perceber, não sou especialista nestas matérias, bem, e depois está a ser ele próprio, que é de alguma forma dar algum consolo às pessoas, que enfim, não resolve nem mete lá os apoios, mas mostra que o Estado está lá, quer dizer, não está fechado na sua torre de marfim. Há uma coisa nesta. Deixa-me só contar isto, que é uma foto incrível que aliás foi publicada na Concorrência, no Jornal Público, do Marcelo, quando passou esta última vez na Figueira da Foz. A foto tem na ponta esquerda, a Pedro Santana Lopes a olhar para Marcelo
debruçado sobre uma janela que está alta para o tamanho dele, bastante alta, mas beijando a mão de uma velha senhora idosa que o via passar e que foi cumprimentar. É uma das imagens perfeitas para este final de mandato. É que uma das coisas que é muito, às tantas, quase aflitiva quando há situações destas, é acharmos que estamos perante uma situação grave e que ninguém sabe o que estamos a passar. É quando senti isto em 2009, com o temporal de 2009, em que às tantas, na minha zona já estávamos há 5 dias sem luz e a EDP dizia que já estava tudo reposto. Eu na altura trabalhava na Renascença, fazia 2 km para conseguir telefonar a dizer não está nada, tudo reposto. Ou seja, quem está a viver as situações precisa muito de se fazer ouvir para que as entidades não achem que está tudo resolvido ou não possam passar essa mensagem de que está tudo resolvido. E depois, quem está nos locais e está a viver com as dificuldades que são, e mais uma vez falo daqui um bocadinho da minha zona, eu passei não sei quantos dias a falar do problema que iam ser as estradas, porque havia estradas a ruir, e o que eu senti foi que finalmente quando caiu uma pedra na A5 e um bocado da A1, então ai que há um problema com as estradas. Quando há estradas que, como contávamos na edição de Expresso esta semana, vão demorar provavelmente até ao fim do ano a ser repostas, e são estradas que, não tendo o simbolismo da A1, nem tendo todo o trânsito da A5, são importantíssimas para as pessoas que vivem lá e não só, e para o tecido económico daquelas regiões. Deixa-me, detalhe foi-se perguntar-te sobre António José Seguro. Ele, na prática, esta segunda-feira foi para o terreno também, tem estado em contacto com os autarcas, sabemos disso. Ele disse no seu discurso de quando venceu ainda nas Caldas da Rainha que esta seria a sua prioridade no arranque do mandato. Vamos ter aqui mais continuidade na presidência do que pensávamos? Vítor, começando por ti. Olha, isso eu acho que é uma pergunta interessante, porque na verdade, nesta situação, quando vemos António José Seguro no terreno, o que vamos ver, que é toda a gente se quis demarcar de Marcelo, mas agora vamos ver toda a gente a fazer de Marcelo, porque aquilo que ele deixa, há aspectos daquilo que ele deixa que as pessoas vão sentir falta se desaparecer, que é esta proximidade em relação às populações, que me parece que António José Seguro tem algum feitio para não tem a mesma desinibição que Marcelo tem, às vezes com algum exagero na relação com as pessoas, mas estará lá e tentará estar lá, parece-me a mim, não é? Para mostrar essa presença. Não sei se a questão da palavra e do uso da palavra, se uma contenção muito grande não poderá gerar também um efeito contrário. Estamos atacando ao Presidente, o que é que ele tem a dizer sobre isto? Portanto, eu acho que ele vai ser obrigado a fazer mais do que aquilo que prometeu, porque este distanciamento em relação ao que Marcelo fez tem mais a ver às vezes com, mais com o exagero de Marcelo do que propriamente pela necessidade de Presidente estar mais presente hoje do que teve, por exemplo, tempo de Cavaco Silva, e portanto não parece que haja também margem para voltar completamente para trás. E quanto às prioridades do Presidente, ele tinha várias, e agora quer dizer, como é evidente, as circunstâncias depois às vezes sobrepõem-se. Agora é dizer que vai escrutinar os apoios, isto chega ou não chega, e pressionar o Governo a fazer o que é suposto. Depois é o primeiro Conselho de Estado sobre segurança e defesa, a que se acrescenta agora a proteção civil, também, o que é uma salada de temas, que segurança é uma coisa, criminalidade é uma coisa, defesa e assuntos internacionais é outra, e proteção civil ainda assim é outra. Portanto, isto dava para 3 Conselhos de Estado diferentes. E a prioridade dada à saúde, que foi a grande bandeira dele de campanha, que seria a bandeira para o primeiro ano. Portanto, isto tudo misturado é uma carga de trabalhos grande, mais ainda tem de lidar com aquilo que é a situação política, que é teoricamente instável, e
com forma tripartida. Mas as intendências todas que ele tem de tratar nestes primeiros tempos de entrada em funções. Eu nisso para fechar. Eu acho que vai ser muito definidora da presidência e da relação entre o Presidente e o Governo estes primeiros tempos do tal escrutínio das ajudas para os danos das tempestades. E até uma coisa, desculpa interromper-te, que é, ele quando diz que tem uma legitimidade reforçada, a questão é saber, e como tu dizes, é isso, agora este início é muito importante, que é como é que ele converte essa legitimidade reforçada em poder efetivo. Uhum. E ele, ao longo da campanha, falou muito de que o poder do Presidente era nos bastidores, na tal magistratura de influência. Agora vamos ver o que é esta magistratura reforçada, porque de facto um Presidente que tem 2/3 dos votos é um Presidente que tem poder e deve usá-lo perante uma situação política mais frágil. Mas estou muito, muito curiosa. António José Seguro se calhar foi mais o que não disse do que aquilo que tem dito, e estou muito curiosa sobre este início de mandato, sobretudo no que diz respeito à relação com o Governo. E o Luís Montenegro vai definir também o que é que vai ser o Presidente, porque se ele fizer tipo com o Marcelo, que em grande parte das coisas o ignora completamente e resta ao Presidente conquistar o seu espaço, e o seu espaço conquista-se em público. Sim, e é preciso lembrar que na noite eleitoral António José Seguro disse: não será por mim que a legislatura não chega ao fim. E eu continuo a achar que isso é por um lado uma garantia, mas é por outro lado um aviso a Luís Montenegro. E Luís Montenegro não pode, para bem da legislatura, para bem daquilo que se supõe ser ele querer chegar ao fim da legislatura, não pode desprezar o Presidente como ele várias vezes fez com Marcelo. Isso podia ter o mote para aqui falarmos sobre o segundo inquérito aberto pelo Ministério Público à construção da casa de Luís Montenegro, ou mesmo para falar do pacote laboral, cuja proposta do UGT deixou o Governo perplexo, segundo escreveu o Expresso, mas acaba por ser o mote para seguirmos para o que não vos sai da cabeça. Porque tu já disseste o que não te sai da cabeça. Ora bem, Political Junkies. Quem é que quer começar? Vítor Matos. Olha, eu vou fazer aqui uma pequena batota e vou dizer duas coisas que agora vai... Nós somos poucos à mesa, eu deixo. Afastando aqui de tudo o que é trágico e destas coisas todas que nos enchem a cabeça ao longo destes dias. Não me sai da cabeça um texto que li do David Brooks no New York Times este fim de semana, a despedir-se da sua coluna do New York Times. David Brooks é um conservador, é um republicano moderado, não é um republicano dos novos tempos trumpistas naquilo em que se tornou o Partido Republicano, e escreve um texto muito interessante de despedida. O texto é longo, é muito interessante, é quase um statement a questionar como é que os republicanos perderam a empatia, e só reproduz aqui uma pergunta que ele faz, que é: How do great nations recover from tyranny? Não é um membro do Partido Estavas Democrata. Estavas tu a dizer que não ias falar de catástrofes. É um republicano. Ora, aí está. E é uma catástrofe que nos pode afetar a todos. E de resto, o que também não me sai da cabeça é a música que tenho ouvido ao longo dos últimos dias e que recomendo, que é o novo álbum do Mário Leginha, que é o Retorno. É maravilhoso. Olha, eu vi a caminho de Leiria. Que é incrível. E uma excelente entrevista também da Teresa Dias Mendes na Antena 1 ao Mário Leginha, que também. E pronto, fica aqui então a dupla recomendação. Muito bem. Eunice Lourenço. Olha, não me sai da cabeça uma ida ao planetário. Vocês lembram-se de terem ido ao planetário? Há muito tempo, devo dizer. Long time ago. Pronto. Eu também, acho que desde criança de escola... É da Marinha, exatamente. Desde criança de escola que não ia ao planetário, e este domingo primeiro ia ver uma coisa que foi cancelada e que eu nunca vi, que era o solene render da guarda no Palácio de Belém, que acontece aos terceiros domingos de cada mês, e eu pensei, vai ser o último da era, Marcelo, tenho de ir finalmente ver Devia ser gravado isso? Não houve.
Então. Como Não assim? sei porque é que não houve, porque o senhor da PSP que estava ao portão não me soube dizer. Achas que Eu, o Presidente não nos está a dizer alguma coisa? Não que devia sei, dizer? porque o Presidente não está sempre no solene render da guarda. Vimos um render da guarda não solene, que demorou 1 minuto e meio, foi 2 GNRs saírem de dentro e substituírem os 2 que estão fora, tal como eu, várias outras pessoas foram ao engano e estavam ali nos passeios à espera, nos passeios à beira do Palácio de Belém, à espera O que solene mete a acontecesse. cavalaria? Mete a GNR a cavalo, mete a banda da GNR. A galope? Sim, ao que me dizem, lá está, eu nunca vi, ia finalmente ver e não aconteceu. E depois fui ao planetário, porque era um dos presentes de Natal que tinha dado ao meu afilhado Vicente, e então fui com o Vicente e com a minha sobrinha Lara ao planetário. Não me sai da cabeça porque vimos um filme projetado naquele amplo teto do planetário sobre o sistema solar, sobre o universo e faz-nos sentir assim minúsculos no meio de tantas galáxias e de tantas estrelas e de tantos milhões de tudo, mas também não me sai da cabeça porque estava à espera de um bocadinho mais do planetário. Nós entramos, vamos para a sala ver o filme que passa de tanto em tanto tempo e depois não há mais nada para ver. Ok. E achei que poderia haver mais coisas, por exemplo, telescópios, que alguns existem lá e que poderia ser uma forma até das crianças Às vezes mexerem em são alguma coisa. De tempos à noite, eles abrem para brincar com as crianças. Pronto, mas a visita regular normal não inclui isso. Muito bem. Esta foi a Comissão Política do Expresso, com sonoplastia da Salomé Rita, ilustração do Carlos Paes, a sentir o regresso do sol nas nossas caras e ansiando por alguma normalidade. A mim já sabem, é isto que não me sai da cabeça, o retrato do nosso país que vi de braço dado com a minha mulher este sábado, Dia dos Namorados, em Milagres, Leiria. A Vânia Sousa, a Presidente da Junta, e a Ângela, autarcas de um país desolado, último reduto contra o populismo, são a imagem de um Portugal solidário, corajoso, mas desigual, tremendamente frágil, construído sobre o nada. É este o país que temos de reconstruir, todos nós. Mãos à obra e até para a semana. Olá, eu sou o José Maria Pimentel e sou autor do podcast 45 Graus. No 45 Graus trago para o microfone especialistas e pessoas com ideias que vale mesmo a pena ouvir, sobre temas como ciência, economia, política, filosofia ou sociedade. Sempre de forma descontraída e com tempo para conversar. É um espaço para aprender e pensar sobre o mundo de forma mais crítica. Novos episódios a cada 15 dias. Procure 45 Graus em qualquer aplicação de podcast.